Boa noite. Antes de tudo, eu queria agradecer ao CPFL Cultura pela oportunidade desse encontro, né, e tentar começar mais ou menos pela pergunta do Joel, que não é uma pergunta muito fácil, mas enfim, vamos ver se a gente consegue dar conta um pouquinho dela, né? Sem dúvida, hoje a gente está diante de uma transformação radical no modo das relações acontecerem, né? Quer dizer, esse título que eu apresentei, Relações Amorosas e Encontro Impossível, ou Encontros Impossíveis, né, já diz por si só a dificuldade que talvez a gente esteja passando com respeito a essa questão das relações amorosas, né? O que fazer com elas, né? Essa ideia de volatilidade, de um tempo muito curto, de aproveitar o momento presente, né? Isso são as palavras de ordem, né, da nossa contemporaneidade, né? E como é que a gente pode lidar com essa situação? O Joel falou, a pergunta, obrigada. A pergunta do Joel lá pelas tantas ele falou essa história de hoje se fica em lugar de estar, né? O que é isso de ficar em lugar de estar? Que também é uma palavra de ordem, né? E é inegável que esse refrão é uma coisa completamente diferente de tudo que a gente já ouviu falar, né, através dos tempos sobre o que seria uma relação amorosa. Apesar das relações amorosas serem as mais controversas, as mais estranhas ao longo dos tempos, né, desde, sei lá, antes de Cristo, né? De qualquer maneira, eu pessoalmente, tá, não vejo essa alternativa de ficar em lugar de estar como uma coisa necessariamente negativa. Tá? Se a gente pensar, né, que, e eu acho que é aí que eu vou chegar no final da minha palestra, mas como ele fez a pergunta antes, eu tenho que antecipar, né? Se a gente pensar, né, que o amor, né, se a gente tentar circunscrever o amor como sendo da ordem de um compromisso, né, me parece, quer dizer, um modo de se entregar, um modo de se ligar ao outro, né, de estar com o outro, né, me parece que talvez seja mais honesto, né, em determinadas situações, ficar em lugar de estar, né? Então, não é necessariamente uma coisa tão complicada ou tão negativa, tá? É claro que, se esse ficar implica se aproveitar ou aproveitar só aquele momento, né, sem nenhuma perspectiva, aí a coisa se complica, né? E aí, quando é dessa forma, né, quando esse ficar é dessa forma, esse se aproveitar o momento, aquele pequeno momento, aproveitar-se do outro, né, o que está aí implicado é justamente um comportamento, que é sobre isso que eu vou falar aqui ao longo do nosso encontro. Esse comportamento é um comportamento narcisista, né? E o que hoje se fala é justamente que nós vivemos a cultura do narcisismo, né? A preocupação com o seu corpo, a preocupação consigo próprio, em detrimento do outro, é uma característica muito clara do que a gente chamaria de um comportamento narcisista, né? E aí, nesse sentido,
de fato, o ficar vai criar problema, né? Para o ficante e para a ficada, que deixa de ficar depois de algum tempo, né? Mas, enfim. Então, para falar desse comportamento, então agora eu vou pegar esse gancho, né? Para falar desse comportamento, eu vou propor um percurso, né? Que vai justamente desembocar nessa ideia de narcisismo, né? Ou melhor, nessa ideia da possibilidade ou não de uma relação amorosa nos dias de hoje, né? Na verdade, o que a gente vê nos dias de hoje é uma multiplicidade, são inúmeras formas, né, de relações, né? Relações homossexuais que há não muito tempo atrás eram absolutamente condenáveis, né? Vide o caso de Oscar Wilde, né, que foi inclusive preso por causa do homossexualismo na Inglaterra, quando também o homossexualismo na Grécia Antiga era absolutamente aceito. Então, vejam como esses modos de relação eles vão mudando ao longo dos tempos, né? E eu quero ser, vamos dizer assim, mais otimista e dizer que talvez hoje a gente tenha muito mais possibilidade de invenções do que tivemos em outras épocas, né? É nessa aposta, né? Essa seria a minha aposta, tá? Bom, de qualquer forma, eu vou já adiantar que não existe, né? Eu não acredito que exista uma fórmula, né, para a relação acontecer, né, e dar certo, né? E talvez essa seja a grande questão, né? Como fazer para que uma relação dê certo? O que fazer ou se é possível fazer alguma coisa, né? Ou seja, que garantias a gente pode ter, né, para que uma relação dê certo, né? Eu acho que não tem garantia, né? Também estou antecipando aí o final da minha fala. Não existe nenhuma garantia, né? A gente, com relação às relações amorosas, vivemos sem garantias, tá? A grande questão é poder assumir isso, né? E ainda assim apostar na relação, tá? Então, é aonde eu vou chegar, né? Então, vamos ao título, né? Eu acho que esse título é um título que chama, né? Relações amorosas e encontro impossível, né? À primeira vista é um título assim meio pessimista, né? Impossível, não tem como, né? Essas relações não podem acontecer, né? Mas eu quero dizer a vocês que eu dei esse título mais num tom de provocação, tá? Do que propriamente com um caráter pessimista, tá? Então, por causa disso, eu vou propor falar um pouquinho dessas duas expressões. O que é a relação amorosa, com o que a gente vai lidar quando estiver falando de relação amorosa e com o que a gente vai lidar quando a gente estiver falando de encontro impossível. Antes ainda, eu acho que é conveniente falar um pouquinho da figura mais importante disso tudo, que é a figura do amor, né? O que é o amor, né? É possível definir o amor? Todos nós temos uma definição de amor. No entanto, não existe consenso com relação a essa definição. Para cada um, o amor é pensado, é visto, é sentido de uma forma diferente, tá? Então, na verdade, a gente acaba falando do amor através de metáforas, né? Tem um filme, até que vai, talvez no finalzinho eu passe uma passagenzinha dele. Eu não sei se vocês estão lembrados desse filme, não é um filme muito antigo, chamado Perto Demais, né? Closer, né? Todo mundo viu, né? Nesse filme, lá pelas tantas, eu nem preciso contar a história, lá pelas tantas, a menina vai dizer pro rapaz, ele fala novamente que ama ela, que ama ela, que ama ela, e ela diz: mas aonde está esse amor? Eu não consigo ver
eu não consigo sentir, eu nem consigo ouvir esse amor. O que você me diz são palavras e eu não sei o que fazer com elas, né? Quer dizer, coloca-se já aí um problema. Como provar para alguém o seu amor, né? O que o outro requer de você, né, para que você prove a ele que o ama ou que a ama, tá? Fora isso, o amor, ele tem todos os atributos possíveis, tá? A gente fala de amor platônico, a gente fala de amor romântico, a gente fala de amor bandido, né? Tem uma música do Marrone, Bruno Marrone, eu acho, chamada Amor Bandido, né? A gente fala de amor puro, a gente fala de amor vampiro, né? Na época do romantismo, aquelas mulheres que se davam ao Conde Drácula, elas amavam o Conde Drácula, né? E elas achavam que, se dando a ele, elas teriam a vida eterna, né? Então, vocês podem imaginar que tem amor para todo gosto, né? Qualquer forma de amor é possível. E na história vamos dizer assim, na história ocidental, né? Porque eu não entraria aqui na questão do Oriente, porque eu acho que é uma questão à parte, né? Mas na história ocidental, o amor é cantado em prosa e verso de todas as formas, tá? Existe uma obra sobre o amor, né, que data de antes de Cristo, né, da época, uma obra do Platão, chamada Banquete, que é uma obra sobre as várias formas com que cada um dos convidados no tal do banquete vão definir o amor, tá? Se eu tiver tempo aqui, eu vou contar pelo menos 2 historinhas desse livro, que são muito interessantes, mas não sei se vai dar, vamos ver. Enfim, de qualquer maneira, você pode encontrar o amor cortês. O amor cortês, no século XII, XIII, era um amor impossível. Aliás, só servia se fosse impossível. Não podia ser um amor que desse certo, né? Era um amor que não podia dar certo. A beleza daquele amor era não dar certo, né? Então, o amor clássico, por exemplo, é um amor que terminava sempre em tragédia. É bem verdade que tinha um momento de, vamos dizer assim, um momento de felicidade muito grande, mas acabava sempre em tragédia. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que ao longo do tempo, ao longo dos séculos, né, uma forma de amor se apresentava, né, e se seguia aquela forma de amor como sendo aquilo que era o amor, tá? E eu acho que hoje não tem forma de amor, né? Ou seja, cada um tem que inventar a sua forma de amor. Então, por isso eu acho que a gente, vamos dizer assim, está no lucro, tá? Mas, enfim, vamos lá. Bom, então tudo cabe... fora isso, todos os sentimentos que a gente pode imaginar, eles podem ser, estão implicados no amor. Ciúme, inveja, beleza, enfim, o que quer que seja, tem alguma coisa a ver com o amor, né? Então, sob o guarda-chuva do amor, tudo acontece, tudo é possível. Então, tendo falado de amor, eu poderia dizer o seguinte: de todas as diferenças, de tudo que tem de diferente, de não consensual, de clichê mesmo, né? Porque amor, às vezes, é clichê, né? Uma coisa talvez a gente possa extrair de comum nessas coisas todas, é que se trata normalmente, ou frequentemente, de uma relação a dois, né? Eu não disse sempre, mas frequentemente se trata de uma relação a dois. São 2 pessoas que se encontram e que querem extrair daquele encontro, né, prazer. Prazer no sentido amplo, tá? Ou seja,
duas pessoas que querem ficar juntas a qualquer preço. Pode ser até que não consigam, mas pretendem ficar juntas, né? Então, se a gente pegar na história, a gente tem Romeu e Julieta, temos Tristão e Isolda, temos, sei lá, o casal do Vento Levou, o casal do Casablanca que não consegue ficar junto, enfim, né? Variado, né? Os motivos pelos quais não ficam juntos são os mais variados. Às vezes questões internas, subjetivas, outras vezes questões objetivas, quer dizer, é um inimigo em comum. Romeu e Julieta têm uma família em pé de guerra, né? Tristão e Isolda, não sei se vocês conhecem essa história, mas do século XII, essa lenda, eles tomam uma poção mágica por engano e se apaixonam, quando não podiam se apaixonar, né? Na verdade, Tristão tinha ido pegar a Isolda na Irlanda, eu acho, para levá-la para casar com um rei que era tio dele, né? Mas, por acaso, eles tomaram a poção mágica que estava destinada justamente ao rei e à Isolda, e eles caíram perdidamente apaixonados. O fim foi uma tragédia só, como vocês podem imaginar. Mas, de qualquer maneira, por que eles tomaram por engano essa poção mágica, ninguém sabe, né? Apesar de que eu acho difícil que tenha sido assim tão por acaso. Mas, vamos lá. De qualquer modo, toda relação amorosa, seja ela qual for, ela é composta, né? Ela é formada de alguma coisa. Ela é formada, por um lado, pelos nossos desejos, pelas nossas fantasias, né? Por aquilo que a gente gostaria de ter, de ser, enfim. E, por outro lado, ela é formada pelas nossas dificuldades também, pelas nossas dificuldades emocionais, pelos nossos sentimentos de perda, pelo sentimento de desamparo, querer, né, ser amparado por alguém, ter alguma referência, ou seja, talvez se eu pudesse botar esse monte de coisas num saco só, pelos nossos sintomas, né? Com aquilo que em nós é sintomático. Então, o que significa, então, que uma relação amorosa, ela vem com o quê? Com a marca da nossa história, né? O amor não acontece assim, não é um clique, né, com alguém que não tem nada a ver, né? Esse amor, ele está, vamos dizer assim, marcado, tá, pelo percurso da nossa vida, né? É dessa forma que a gente vai tentar, né, se relacionar com alguém. Ou seja, é dessa forma que a gente vai tentar se encontrar com alguém, né? Aí vocês vão dizer, bom, tudo bem, essas histórias aí, Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, etc., são ficção, né? Histórias da carochinha. Hoje em dia, nada disso acontece, nós somos muito mais práticos, não existe esse tipo de coisa. Será? Será que é assim mesmo, né? Será que as coisas se passam dessa forma? Quem é que já não viveu ou ouviu falar, né, de casais, né, que não podem ficar juntos por causa de diferenças religiosas, diferenças étnicas, às vezes diferenças socioeconômicas também, né? Tem sempre uma história de alguém, né? Ou seja, que torna impossível um determinado encontro. Estou me lembrando aqui, não sei se todos aí lembram, do amor entre Elizabeth Taylor e Richard Burton, né? Elizabeth Taylor e Richard Burton se conheceram nas filmagens de Cleópatra, aquele filme famoso, né? E conta a lenda que quando eles se encontraram no set de filmagem, parecia que o set ia explodir de tanta paixão, né?
Assim, foi uma coisa assim avassaladora. Os caras não conseguiam nem filmar o filme direito, porque eles ficavam juntos o tempo todo. Era uma paixão assim avassaladora. Ambos eram casados, o que não é nada demais, mas nenhum deles queria se separar, né? Então eles juraram, né, que assim que terminasse aquelas filmagens, né, eles iriam se separar, iam romper. Evidentemente nada disso aconteceu, né? Eles ficaram juntos e separados anos e anos, separaram dos respectivos cônjuges, se juntaram, casaram, se separaram, juntaram de novo, casaram de novo, enfim, acabaram separados, né? Tem um livro chamado Paixões, de uma jornalista chamada Rosa Monteiro, uma espanhola, né, que fala um pouco da história das grandes paixões, né, ao longo dos tempos. E ela vai definir o amor, a paixão, entre a Elizabeth Taylor, que, aliás, tentou o suicídio, ele bebia desbragadamente, eles brigavam também desbragadamente. O Vaticano, na época, chegou a condená-los por indecência, né? Pode imaginar. Isso não eram os tempos modernos, mas não faz tanto tempo assim, viu, gente? É bem verdade, foi no século passado, mas, enfim, ela chama ela dá um título quando ela vai falar da paixão entre Elizabeth Taylor e Richard Burton, dizendo que assim, nem contigo, nem sem ti. Quer dizer, nem com ele, nem com um, nem sem eles, quer dizer, eles não conseguiam ficar nem juntos, nem separados, né? Quer dizer, o amor era de tal ordem e a destruição, a agressividade que vinha também junto com aquele amor era de tal ordem que eles não conseguiam estar e não estar, né? Era mais ou menos assim a vida entre eles. Quer dizer, eu estou trazendo esse exemplo como um exemplo muito mais recente, né? Tudo bem, né? Uns 20 ou 30 anos atrás, mas 30 anos atrás, mas de qualquer maneira, né, o que impossibilitava eles? O que tinha ali que impossibilitava aquele encontro? Não havia diferenças religiosas, éticas, socioeconômicas ou qualquer coisa do tipo, né? Eram questões internas, subjetivas. Era alguma coisa que algum queria do outro e que o outro parecia que não podia dar, né? É basicamente isso, né? De alguma forma era isso que acontecia entre eles, tá? Então, mesmo na época de hoje, né, esses encontros, essa pragmaticidade, ela não é assim tão, vamos dizer assim, forte, né? Não, pelo menos, no que diz respeito ao amor, né, ou às relações amorosas, né? Então, a pergunta que a gente se faz é por que é que as grandes paixões sempre envolvem uma impossibilidade? Por que o encontro parece sempre impossível, tá? Tem uma passagem também de um outro filme que eu não sei se vocês viram, eu gosto muito de cinema, vocês já viram, chamado As Pontes de Madison. Todo mundo viu. Um filme, aliás, muito bonito. E lá pelas tantas, eu não preciso contar o filme, mas lá pelas tantas, bem no final do filme, depois de passarem 4 dias de um intenso amor, né, ele e a Meryl Streep, o Clint Eastwood, né, ele propõe deles fugirem, deles irem embora, né, ficarem juntos, e ela aparentemente aceita. Ela até chega a arrumar a mala, e na hora H ela não vai, né? E ele pergunta por quê, né? Por que ela não vai? Por que ela não quer ir? E aí ela diz, porque daqui a muito pouco tempo, quando eu estiver com você, eu vou me lembrar dos meus filhos,
eu vou me lembrar do meu marido, que eu amei muito, né? E eu vou te culpar por isso, né? E aquilo que era amor vai virar outra coisa. Ou seja, vejam como a intensidade do amor pode ser, ao mesmo tempo, tão frágil, a ponto de virar outra coisa, né? Por algum motivo, pode virar ódio, pode virar agressividade, pode virar o contrário, né? Então, o amor é aquilo que, ao mesmo tempo que é muito intenso, é muito forte, é o que liga, né? Ele pode, a qualquer momento, implodir, né? Nesse filme, Perto Demais, no finalzinho, a menina diz pro namorado, né? Na cama, eles estavam juntos naquele momento, ela diz assim, não gosto mais de você. Ponto. E ele disse, mas como? Mas há um minuto atrás, não, deixei de gostar, não sei explicar, né? Aliás, um outro filme também, esse assim, uma bomba, A Guerra dos Rose, né? A Guerra dos Rose é um casal que se apaixona perdidamente, o filme começa assim, eles se apaixonam perdidamente, em pouco tempo eles estão juntos, se casam, não sei o quê, começam a viver juntos, alguns anos depois, não fica muito claro no filme quanto tempo depois, ela acorda um dia, se vira para ele e diz assim, quero divórcio. Começa daí uma guerra que é catastrófica, né? É uma guerra que se dá dentro da casa, porque ninguém quer abrir mão da casa. Daí eles dividem a casa ao meio com uma chega a ser assim quase caricato, mas eu acho que é justamente para mostrar a força, né, dessa mudança do amor para o ódio, né? E acabam se matando, quer dizer, os dois morrem, né, em função da briga que eles têm dentro de casa, né? E tem um advogado, que é aquele baixinho, gordinho, que é ótimo também, que também está namorando e vai se casar ou separar, enfim, aquilo. Mas, enfim. Então, eu estou aqui enchendo vocês de filmes, né? Bom, mas é porque esses filmes, eles ajudam muito, né? Mas, enfim, então, de tudo isso, quer dizer, encontro impossível, relação amorosa, tendo já feito aí, assim, um certo mapeamento dessas duas coisas, vamos ver se a gente consegue costurar isso, tá? E eu vou trazer aqui para vocês a ideia, pelo menos o ponto de vista, né, do ponto de vista da psicanálise, né, como é que isso é pensado. Quer dizer, o que é isso que ocorre, né? Quer dizer, a pergunta maior aí seria, nas relações amorosas, o que se procura é um ideal, né? Um ideal de amor. Alguém que nos complete, alguém que seja fiel, alguém que nos proteja, alguém que esteja sempre ao nosso lado, enfim, esses clichês todos que a gente conhece, tá? Então, a pergunta é, qual é o modelo, né, que a gente teria, né, para buscar esse ideal, né? E, principalmente, hoje, qual é o modelo que a gente tem para buscar esse ideal, né? Se não são mais, de repente, os nossos pais, né? Se, de repente, o que mais se vê hoje são separações e separações e separações, né? Então, não são modelos, né, de relação, né? Bom, e eu acho que a psicanálise, ela, vamos dizer assim, tem alguma coisa a dizer sobre isso. Mais um filme. Vocês lembram do Divã? Esse filme brasileiro, muito bom. Aonde não, o nome dela, não me lembro o nome dela. A Lília Cabral, ela vai... Ela se casa, né, com o namorado dela, um grande amor, e acaba se separando. E lá pelas tantas ela pergunta ao analista, que não abre a boca o filme inteiro. Ela no final descobre que ele também transa, né? Se você também transa.
É, ela é ótima. Ela se separa, acaba se separando, e ela faz essa pergunta para ele. Vem cá, o amor acaba? Né? Quer dizer, o que é isso? Como é que é isso? Né? Costuma-se dizer, não sei se vocês já ouviram esse, pelo menos eu ouço, dizer, fulano entrou em análise, já já vai se separar. Né? É sempre assim. Né? Eu fico me perguntando se não entrou em análise porque as coisas já não estavam tão bem assim. Né? Então, é um pouco diferente. Não é porque entrou em análise que vai se separar. Né? É porque vai se separar que entra em análise, vamos dizer assim. Né? É o contrário. Mas, enfim. Então, vamos ver como é que talvez a psicanálise daria, vamos dizer assim, teria um certo entendimento disso. Né? Que vai justamente chegar onde eu quero chegar com a questão. Gente, eu não vi a hora. Eu sei que tem hora, mas esqueci. Bom, a psicanálise, muitas vezes, ela acaba se utilizando de mitos, né, para poder explicar alguma coisa, né? Então, mesmo quem nunca fez análise ou quem, enfim, está interessado, que é interessado em psicanálise, sabe que ela se utiliza de mitos para isso. O mais conhecido, evidentemente, é o mito de Édipo, né? Onde se vai tratar da questão da relação mãe e filho. Mas não é esse mito que me interessa, não. Existe um outro mito que eu acho que talvez possa nos ajudar a pensar isso que eu estou chamando de um comportamento narcisista, né? Que é o mito de Narciso. Né? Eu tenho a impressão que mais ou menos todo mundo conhece, mas eu vou passar ele assim o mais rápido que eu puder. Tá? Narciso, a palavra Narciso, ela é aparentada da palavra narquê, que significa torpor, entorpecimento, da onde vem narcótico. Né? E existe também a flor de Narciso, né, que ela é descrita como uma flor muito bonita, mas muito efêmera, né, que costuma dar nos túmulos, né, porque o cheiro dela, não por causa disso, mas o cheiro dela é um cheiro assim meio mortífero, ele dá uma certa sonolência. Então, é uma flor que dá nos túmulos, normalmente em lugares úmidos, estão ligada à água. Né? Então, o simbolismo desse entorpecimento, por um lado, né? Uma certa morte, né? Um certo torpor. E, por outro lado, o simbolismo de uma flor que dá na água, né? Nos lugares úmidos, que significa fecundidade, já coloca essa flor numa situação bastante esquisita, né? Porque ao mesmo tempo fala de fertilidade, de renascimento e fala também de morte. Bom, mas o que nos interessa é o jovem Narciso. Um jovem Narciso é descrito no mito como um jovem arrogante, estéril, muito bonito, né? Que pouco se importa com os outros. Né? Assim, em poucas palavras, é super vaidoso, né? Quer ser bajulado o tempo todo. Bom, e a história de Narciso é a seguinte: Narciso é filho, no mito, existem várias versões, eu vou contar uma, tá? Narciso é filho de um rio chamado Quéfisos, que tinha um grande apetite sexual, o rio. Estou pensando em mito, né? Onde tudo é Deus, tudo é, né? As coisas naturais, né? São divinas, enfim. Então ele é filho desse rio com uma ninfa chamada Liríope. Tá? Essa ninfa passa pelo rio, esse Quéfisos, esse rio, é um rio que quem passa por ali cai nas mãos dele, né, porque ele tem um apetite sexual muito grande, e acontece o mesmo com a tal da ninfa Liríope. E ela engravida e então ela concebe Narciso. E
Narciso é extremamente belo, né, de uma beleza indescritível. Né? E acontece que, para a cultura grega, a beleza é uma prerrogativa dos deuses. Um mortal não pode ser belo. Né? Ser belo, sendo mortal, é uma afronta. Né? Se um mortal é belo, ele vai infringir as leis. Todo mundo vai se apaixonar por ele. Né? Então, isso daí é uma transgressão que precisa ser punida. Tá? Bom, a mãe, sabendo disso, fica bastante apreensiva e resolve consultar um profeta, um oráculo, para saber qual vai ser o destino de Narciso. Né? Esse profeta, Tiresias, vai dizer para ela que, se ele não se olhar, ele viverá longos anos. Né? Bom, ela imediatamente, como toda mãe zelosa, retirou todos os espelhos da casa e todas as superfícies lisas onde ele pudesse se olhar, e Narciso cresceu. Cresceu e todo mundo se apaixonava por ele, né, de fato. Né? E ele fazia pouco caso de todo mundo, então ele fazia pouco caso do amor. Né? Os deuses estavam bastante chateados com isso, vamos dizer assim. Certa vez, Narciso está caçando com os amigos e uma ninfa chamada Eco, Eco é aquela que só fala a última palavra de uma frase, né? Vê ele, se apaixona por ele perdidamente, como, aliás, todo mundo, porque todo mundo se apaixona por Narciso. Daí Eco segue ele, escondida, e tem um determinado momento que Narciso se perde, né, do grupo, né, e começa a chamar pelo grupo. Aonde vocês estão? E ouve Eco repetindo a última palavra, estão. E Narciso fica bastante curioso, mas quem é você? Você, vem aqui. Ela sentiu isso como um convite, né, e foi. Aqui, lá, né? No que ela se apresentou a ele, ele fez pouco caso dela, disse que não tinha nada a ver, que ele jamais se ligaria a ela, né, o amor que ela tinha por ele, e ela ficou extremamente desesperada, parou de comer, definhou e morreu e se transformou num rochedo. O eco, né? O rochedo é o que dá o eco, né? Bom, as ninfas amigas dela ficaram com muita raiva de Narciso e pediram à deusa da justiça divina que fizesse com que Narciso vivesse um amor impossível. Né? Quer dizer, a vingança seria que ele vivesse, então, um amor não correspondido, um amor impossível. Tá? Passa-se o tempo, Narciso novamente vai caçar no bosque e, de repente, ele está com muita sede e vai numa fonte de águas cristalinas. Não preciso dizer qual foi o final da história. Né? Narciso se olha no espelho da água e cai perdidamente apaixonado pela própria imagem. Nunca mais se soube de Narciso. No lugar onde ele teria caído, o que aparece é uma flor de Narciso. Então, essa é uma das versões do mito de Narciso. Existem várias outras, né? Se vocês vierem a se deparar com outras, não é porque eu simplesmente não contei, porque existem muitas outras versões. Mas, enfim, o que interessa para a gente aqui é justamente essa ideia, né, de Narciso, esse comportamento narcisista, né, que é alguma coisa que a psicanálise vai dizer que é alguma coisa que é inerente ao homem. Né? Na verdade,
o comportamento narcisista antes do Freud, né, ele era considerado uma perversão, né, porque era justamente descrito como alguma coisa da ordem de se afagar e de obter prazer através do próprio corpo, né? Então, isso era tido como uma perversão. Mas o que o Freud vai descobrir é justamente que todas as pessoas, né, normais ou neuróticas, né, elas têm comportamentos narcisistas. Quer dizer, é um atributo que faz parte do desenvolvimento do ser humano, né? É claro que isso elevado à enésima potência, né, vai se tornar alguma coisa patogênica, né? Vai se tornar justamente vai criar justamente essa situação, né, aonde o sujeito não pode se dar ao outro, né? Agora, por outro lado, Eco, né, aquela que se apaixonou por Narciso, né, também tem uma patologia aí, né, bem clara, né? Quer dizer, ela faz o papel inverso, né? Ela se dá completamente e no que ela se dá completamente, ela se perde, né? Narciso se dá completamente à sua própria imagem e no que ele se dá completamente, ele se perde. Ou seja, entre o amor de si, né, o amor próprio, que é absolutamente, vamos dizer assim, aceitável em todos os seres humanos. Nós precisamos de um mínimo de amor próprio para poder, enfim, se sustentar, inclusive, né? Mas entre o amor de si e o amor do outro, né, o amor que você oferece ao outro, né, é como se tivesse aí um equilíbrio a ser feito, né? Só que a grande questão é a seguinte: esse equilíbrio não é como numa balança que a gente bota, fica aqui, fica assim, juntinho. Não, né? Essa é que é a grande questão, né? Por um lado, você não pode se entregar completamente ao outro, né? Mas, em contrapartida, você também não pode deixar de se entregar ao outro, né? Então, um comportamento narcisista é um comportamento que vai dar justamente na impossibilidade do encontro, né? Mas o comportamento inverso do narcisista também vai dar nisso, tá certo? Porque se você se perde, né? Quantas vezes a gente não ouve uma mulher que fica por trás, né? Na vida do marido, ela fica por trás para que o marido possa aparecer e ela fica absolutamente escondida ali, né? Sem se mostrar, né? Se anulando para que o marido apareça. É assim que Eco ficou, né? Então, a grande questão, né, na relação hoje é justamente essa. Eu vou meio que terminando por aqui, e as perguntas vão me ajudando a trazer mais coisas, mas a grande questão é justamente essa. O que é o amor hoje talvez seja muito diferente de tudo que a gente pensou que era o amor ao longo dos tempos, né? Porque o que é o amor hoje é justamente essa entrega na qual você não espera que o outro vá te preencher completamente, né? Quer dizer, é uma entrega, é um compromisso que você estabelece com o outro, né? No qual, né, no tal do compromisso, você então não vai esperar do outro, né, que ele preencha as suas faltas, as suas incompletudes, os seus desamparos, né? Você reconhece em você isso, reconhece no outro isso também, tá? E vai, então, inventar, né? Porque, na verdade, é uma invenção, né? Você vai inventar uma forma de se relacionar, né, que vai ser o tempo todo uma balança. Não tem equilíbrio possível, né?
O encontro é impossível porque o encontro é justamente o que paralisa, o que impede esse movimento. Esse movimento, ele é absolutamente importante para que numa hora você seja o amado, na outra o amante e vice-versa. Então, eu acho que é dessa forma que talvez nos dias de hoje, né, você possa ficar ficando, né, até que alguma outra coisa aconteça que a gente não sabe o que é. Vamos ficar por aqui e depois, então, se for o caso, eu vou nas respostas recheando aí. Aliás, tem uma passagem que eu gostaria de passar do Closer, aonde fala justamente sobre isso. Ah, vai passar aqui também? Passa aqui? I want Anna back. She's made her choice. I owe you an apology. I fell in love with her. My intention was not to make you suffer. So where's the apology, you cunt? I apologise. If you love her, you'll let her go, so she can be happy. She doesn't want to be happy. Everybody wants to be happy. Depressives don't. They want to be unhappy to confirm they're depressed. If they were happy, they couldn't be depressed anymore. They'd have to go out into the world and live, which can be depressing. Anna's not a depressive. Isn't she? I love her. Boo-hoo. So do I. She's gone back to you because she can't bear your suffering. You don't know who she is. You love her like a dog loves its owner. And the owner loves the dog for so doing. You'll hurt her. You'll never forgive her. Of course I forgive her. I have forgiven her. Without forgiveness, we're savages. You're drowning. You only met her because of me. Yeah. Thanks. It's a joke. Your marriage is a joke. Here's a good one. She never sent the divorce papers to her lawyer. Now, to a towering romantic hero like you, I don't doubt I am somewhat common, but I am nevertheless what she has chosen, and we must respect what the woman wants. If you go near her again. Então, uma sessão de perguntas. Solicitamos àqueles interessados em formular as perguntas que sinalize para a Jéssica, para que ela traga o microfone até vocês. E ao público do mezanino, lembramos mais uma vez e pedimos que se posicione ao lado do palco. Muito obrigada. Acho que podemos receber essa parte do nosso programa com uma salva de palmas para a Regina, que, enfim... Boa noite. Oi. Boa noite, professora. Eu gostaria de perguntar para a senhora se, como a senhora colocou, a questão desse equilíbrio, né, seria, de certa forma, impossível hoje na pós-modernidade, né, esse equilíbrio nas relações amorosas. Existe um sociólogo, o Zygmunt Bauman, né, que ele escreve naquela série de Amor Líquido, por exemplo, Amor Líquido, o livro, né, em si, ele coloca essa questão de uma forma como seria comparar esse relacionamento de bolso que ele fala nessa obra, que você usaria, não, né, nesses termos propriamente, mas que você estaria à disposição, esse amor estaria à disposição, a seu prazer, sem que isso houvesse danos para ambas as partes. Seria como se você usar esse amor, né, e a hora que for mais conveniente para ambas as partes, e que isso não causaria nenhum dano mais sério, e que seria uma coisa quase que acordada, né, um acordo feito entre ambos. Ele coloca isso como relacionamento de bolso. Seria mais ou menos essa analogia? Você está perguntando se, quando eu falo da necessidade de um compromisso no amor, né, ou numa relação, se seria dessa forma. Seria dessa forma? Não, eu acho que não. Eu acho que justamente essa forma seria a forma aonde, vamos dizer, na verdade, mesmo que não tivesse dano para o outro, né,
só estava importando a si próprio, né? Cada um estava se importando consigo próprio. Então não haveria uma relação aí, entendeu? Eu acho que tem uma diferença entre ter uma relação, né, de simplesmente se aproveitar mutuamente de alguma situação, que às vezes a gente até vê acontecer muito, né? Mas eu não chamaria isso de uma relação amorosa, né? Nesses termos eu não chamaria de relação amorosa, entendeu? Pode ficar de pé para a câmera te pegar melhor. Olá, boa noite. Oi. Meu nome é Rodrigo, sou estudante de psicologia e gostaria de fazer um comentário e uma pergunta. Primeiro, a senhora falou que não existe uma forma de amor definida para hoje e preciso concordar, mas isso é um pouquinho mais amplo porque no movimento literário você não tem uma definição enquanto contemporâneo do que poderia ser. É sempre uma geração posterior que consegue definir como acontecia antes. Uhum. E a pergunta é o que a senhora acha acerca desse trabalho todo que a senhora comentou sobre amor, porque em alguns momentos eu tive a impressão que, pela definição, a palavra paixão caberia melhor. Sabe, pela volatilidade desse amor tão intenso que em algum momento pode ser rompido e virar algo muito diferente, tal como um possível ódio. Então, só gostaria de perguntar como a senhora vê essa questão de paixão e amor, que de maneira muito comum a gente costuma associar e falar um não vive sem o outro, mas como a senhora diferencia esses dois e dá o devido lugar para esse amor que tem uma característica histórica de ser perene, de ser compartilhado geralmente entre duas pessoas, e essa paixão que acontece de maneira aterradora e simplesmente acaba. Pelo menos por definição é como eu tenho entendido. Obrigado. Bom, eu diria o seguinte, eu concordo com você, eu acho que a gente teria que fazer uma certa distinção entre paixão e amor, né, nesse sentido, né, mas eu me pergunto, é uma questão que eu me faço, em que medida essa paixão, se ela for, né, quer dizer, se a gente definir, eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim, se a gente pensar o amor como esse movimento em direção ao outro, tá? Aonde você também não se perde, né? Porque é essa a ideia, né? Eu não sei se eu poderia colocar tanto a paixão quanto o amor de acordo com esse modo de pensar, entendeu? Esse se lançar, entendeu? Eu acho que talvez a gente possa pensar, por exemplo, que existem paixões que podem se tornar alguma outra coisa, né? Mas eu não sei se eu posso pensar um amor que não seja apaixonado, entendeu? Então, eu acho que é difícil. Eu entendo quando você diz assim, mas isso foi uma paixão, né? Isso é uma paixão e acabou, né? Bom, mas quando vai ficando, e esse vai ficando tem que estar no gerúndio, não é? Não pode ser ficou, fica, nem ficará, né? Tem que ir ficando, né? Para dar justamente essa ideia de movimento. Eu acho que então você conseguiu transformar essa paixão em amor, entendeu? Eu acho que, eu concordo que existem paixões avassaladoras, onde, enfim, o amor talvez não esteja presente, ou pelo menos acabe antes, né, do que a relação possa se estabelecer, né? A paixão é justamente, quando ela é avassaladora, ela confirma um comportamento altamente narcisista, né? Porque você só está olhando para si próprio, né?
Ou você, a pessoa extremamente apaixonada é justamente aquela que só olha para o outro. Olhar só para o outro, olhar só para si próprio, para mim, são as duas faces de uma mesma moeda. Entendeu? Mas eu concordo com você, eu acho que dá para a gente fazer uma certa distinção. Agora, um amor sem paixão, eu não sei. Né? Uma relação amorosa sem paixão, não sei. Regina. Oi. Boa noite. Eu sou Felipe, editor do site da CPFL Cultura. A gente está transmitindo agora esse evento no nosso site e chegou uma pergunta, a pergunta da Sheila Monique. Ela diz que é uma dúvida que muitas pessoas têm, que tentam ser felizes no relacionamento, mas que infelizmente já não sabem o que fazer. A pergunta dela é: por que a humanidade está tão vulnerável e não acredita mais no amor verdadeiro como antigamente? Por que é tão difícil encontrar a cara metade, mesmo com inúmeras identificações, mas que por fatores diversos, inclusive a falta de amor e de confiança, tornam os encontros impossíveis de serem mantidos a longo prazo? Bom, por que não se pode encontrar o amor como antigamente? Porque a gente tem que inventar o amor. E eu acho que inventar dá muito trabalho. Né? Então, e antigamente é antigamente, não é hoje, né? Por que não se é feliz? É essa a pergunta? O que foram vários... Não, toda não, vai por parte. Não, ela fala que é difícil encontrar a cara metade, mesmo com inúmeras identificações, né? É como se fosse uma fuga. Seria mais ou menos isso. Eu acho que é justamente porque não se trata de encontrar a cara metade, né? Essa que é a grande questão, né? E isso me faz lembrar um dos mitos daquele livro que eu falei, que é um mito de Aristófanes, que fala vou falar bem rapidamente, de como seria a natureza da humanidade antigamente, né? Quer dizer, esse mito está sendo contado alguns séculos antes de Cristo, e ele vai contar, Aristófanes é quem está contando o mito, como seriam a natureza da humanidade antigamente. Os seres antigamente, diz ele, a humanidade tinha 3 gêneros, né? Um masculino, descendente do Sol, feminino, descendente da Terra, e o andrógeno, descendente da Lua, né? O masculino eram seres duplos, então o masculino eram 2 homens, o feminino eram 2 mulheres, e o andrógeno era um homem e uma mulher. Esses seres eram duplos, né? Tinham um dorso redondo. Eu já tentei por várias vezes fazer o desenho do ser, mas não consegui. Eu já não sou boa de desenho. De qualquer maneira, eles tinham 4 mãos, 4 pés, 2 rostos, sei lá, uma cabeça e um corpo. E eles eram muito fortes, tá? E andavam eretos, tá? Eles eram muito pretensiosos, né? Como eles eram muito fortes, eles tentaram escalar o céu, né, para entrar no Olimpo, tá? Os deuses ficaram bastante preocupados com isso, né, e não sabiam o que fazer com esses seres, né? Uma saída seria acabar com a raça humana, mas isso não era possível, porque, afinal de contas, as homenagens aos deuses vinham deles. Eles precisavam de ser homenageados pela raça humana. Então, ele resolve cortar os seres ao meio, né? Então, ele diz, eu vou cortar os seres ao meio, eles vão deixar de ser tão presunçosos, vão ter menos força, vão ser em maior número, vão render mais homenagem. Era um ótimo negócio para os deuses, tá? E assim ele fez. Ele cortou
os seres ao meio. Os rostos dos seres eram para fora, tá? O sexo era para fora, o rosto era para fora, tá? No que ele cortou, ele colocou o rosto para frente, né? Para que eles se vissem cortados e se envergonhassem disso e não tivessem mais a pretensão de ir, enfim, tomar o lugar dos deuses, né? E disse, olha, se eles continuarem ainda assim tentando, eu corto novamente e eles vão ficar sobre uma perna só. Bom, mas ele então cortou e o embigo foi o lugar onde ele costurou, né, mandou costurar, né, o ser ficou direitinho. O que aconteceu? Quando esses seres foram assim separados, eles ficaram desesperados, procurando o quê? A cara metade, né? Então, quando eles se encontravam, eles se abraçavam, se enlaçavam, não queriam se largar, paravam de fazer tudo, de comer, etc., e morriam, né? Zeus ficou preocupado, né, com isso, porque era uma destruição, né, da raça humana. Ele resolveu, então, colocar o sexo que era para fora, né, e as pessoas, esses seres geravam na terra, né, ele botou o sexo para dentro, né, do corpo. E para frente, quero dizer. Bom, e com isso, então, os seres puderam, né, os andrógenos, que eram um homem e uma mulher, puderam se juntar e gerar e reproduzir. E aqueles que não eram andrógenos, os homens com homens e mulheres com mulheres, eles poderiam, pelo menos, se não podiam se reproduzir, pelo menos poderiam se saciar, né, e voltar ao trabalho e à vida, que era o que os deuses queriam que eles fizessem. Bom, o que esse mito diz? Esse mito diz justamente isso, que o que o homem de hoje, né, faz, né, lá atrás, né, de acordo com o mito, é procurar o seu complemento, né, procurar a unidade perdida, né, aquilo que fazia um, né, ele foi partido em dois e está procurando o seu complemento. Então, procurar a cara metade é justamente o que não é para fazer. Porque, na verdade, você só está procurando a si próprio, né? Então, eu acho que é essa a grande questão, né? Então, a questão é justamente você procurar o outro e aceitar o outro na sua diferença. Não sei se eu respondia com esse meu mito. Tem uma pergunta ao microfone. Só um minutinho. Oi, boa noite. Oi. Gostaria de saber a sua opinião sobre a possibilidade de um relacionamento aberto, onde os sujeitos do relacionamento ainda se amem, apesar de ficarem ou estarem com outras pessoas. Se não seria uma das soluções para... Uma solução para esse conflito que está tendo em relação aos sentimentos, de muitos casais terminam por questão de não se aguentarem mais, ou de... sabe, ter esse problema de a necessidade de ficar com mais pessoas. Sem a viabilidade de um relacionamento aberto, a pessoa amar ainda uma pessoa, apesar de ficar com outras pessoas. Bom, não sei como é que eu posso te responder isso. Quer dizer, primeiro teria que ver o que significa esse relacionamento aberto. Quer dizer, você está dizendo assim, ama uma pessoa, mas fica com outras? Não. Se isso é um acordo entre os dois, né? Porque é verdade que é muito importante que você leve em consideração os seus próprios desejos, né? Mas você também tem que respeitar o desejo do outro, né? Então, o que a gente verifica nesse tipo, muitas vezes, de relacionamento, é que acaba
bastante complicado, né? Acaba que um não aceita o outro. Tem um filme até sobre isso, agora eu não estou me lembrando do nome, onde tem um relacionamento assim, que é um cara que tem um relacionamento com duas mulheres e uma sabe da outra, a outra sabe de uma, eu não estou lembrando o nome. Ah, lógico, exatamente, do Woody Allen, né? E ficou bastante complicado, né? Então, eu acho que não é fácil, né? O que eu quero dizer é o seguinte, se já é difícil, né, uma relação, né, com outro, imagina com mais de um. Mas não é impossível. O encontro é que é impossível, mas a relação não. Então, na verdade, a minha pergunta, você falou sobre relações amorosas, mas eu queria conversar isso com você. Eu acho que no campo das relações, as ditas amorosas podem ser consideradas até uma particularidade no mundo de hoje, porque as relações são ligadas à sexualidade, a interesse. Então, as ditas amorosa, à procura do outro, eu acho que é uma particularidade. Não é, relações hoje não são amorosas, em muitas situações. E as amorosas passaram a ser uma particularidade e não uma máxima. Eu acho que até seria uma mínima. Não sei o que você poderia falar sobre isso. Na verdade, esse título, ele aponta um pouco para isso, né? Porque eu falei relações amorosas, né? As relações complicadas por si só, quaisquer relações, né? No caso das amorosas, eu acho que o complicador é maior, justamente porque há uma ideia de amor aí em vigor, né? Seja de um amor como aquele que vai completar, né? Como, né, na história desse mito que eu acabei de contar, né? naquele que vai ser o teu complemento, né? Então, essa procura, né, de si mesmo, no final das contas, não dá em nada, né? Ou não estabelece uma relação, né? Então, eu acho que nesse sentido é que eu digo que as relações amorosas, elas são da ordem de um encontro impossível, né? Mas o fato de eu dizer que são da ordem de um encontro impossível não significa que a gente não tenha que apostar nelas, entendeu? Eu acho que é essa a grande questão, né? Quer dizer, você poder apostar na relação, né, sem ter certeza do que vai acontecer, né? É mais ou menos assim, nem tão perto nem tão longe, né? O filme era perto demais, né? Existe aquela historinha dos porcos espinhos, né? Não sei se vocês sabem, né? Os porcos espinhos no inverno, eles precisavam se juntar para poder não morrer de frio, né? Mas no que eles se juntam, eles se ferem e morrem, né? Porque se ferem com os espinhos uns dos outros. Então, essas relações amorosas, elas são mais ou menos assim, nem tão perto nem tão longe, é nesse movimento, né, o tempo todo, né, que é possível uma relação, é possível o amor, né? Então, o amor, na verdade, eu diria que vamos dizer, o sinônimo para o amor seria o movimento, o ir em direção, só isso, né? E aí, vai ter um encontro? Ninguém garante, entendeu? Mas eu concordo com vocês, amorosas são uma parcela pequenininha. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Vinícius. Tendo a impressão, vendo uma palestra, eu tive a impressão de que durante todo o discurso,
o amor ele está meio preso num paradigma de falta, de complemento, né? Desde os tempos de Isolda aí. E quando você fala de uma nova possibilidade, de que agora a gente tem uma nova oportunidade de explorar esse amor, né? Você está falando, você rompe um pouco, acho que, com todo esse discurso. E aí a pergunta, ela vai bem nesse ponto. Você acredita, ou você pensa, pode-se pensar nesse amor como uma nova forma original e de que a gente tem que realmente descobri-lo, ou ele corre um grande risco de ele ser um simulacro ou uma repetição desse paradigma? Bom, eu concordo com você, eu acho que você pegou bem a questão, né? Na verdade, o que eu estou tentando fazer é me contrapor a uma ideia, né, de amor como aquilo que vai me preencher, né, porque me falta alguma coisa e eu preciso de ir ao encontro de alguma coisa, né, para que possa me preencher. Então, esse paradigma, que eu acho que é o paradigma que atravessou a história, né, e principalmente, vamos dizer assim, aquilo que eu estou chamando de modernidade, né, quer dizer, o final do século XX, né, e início do século XX, pelo menos até os anos 50, né, eu acho que é contra isso que eu estou me colocando, de fato, né? Agora, se essa outra proposta do amor como movimento, o amor como invenção, né? Se ele pode vir a ser nada mais, nada menos do que uma repetição, né, desse paradigma, se ele corre esse risco, corre. O tempo todo. O tempo todo. Eu diria que a gente corre esse risco. Quer dizer, essa nossa veia narcísica, ela está presente, o que a gente deseja de fato, né, é justamente essa situação quase que paradisíaca, né, de ser um só. Né. Eu acho que é contra isso que a gente tem que se bater, né, por isso que eu disse que é preciso inventar, né. Se a gente vai ser feliz na invenção, eu não sei. Tem que apostar. É apostar as fichas, jogar os dados e ver o que acontece. Vai ser só depois que a gente vai ver se deu ou não deu. Entendeu? Regina, mais uma pergunta da internet. A Lúcia de Campinas, ela ficou com uma dúvida na sua apresentação e ela pergunta: quando você fala que amar demais e ser narcisista são dois lados da mesma moeda, isso quer dizer que quem ama demais o outro ama de menos a si próprio? Mais ou menos isso, né? Quer dizer, se você deposita no outro, né, toda a sua energia amorosa, digamos assim, né, fica o quê para você? Né? Basicamente é isso. Isso que eu chamei dessa balança é justamente esse ir e vir, né? Esse movimento, essa oscilação contínua, né? Que é a única forma da gente, talvez, vamos dizer assim, ludibriar o nosso próprio narcisismo, né? No sentido de poder dar conta também do narcisismo do outro. Oi. Breno, eu queria te perguntar se esse ficando não seria uma forma de medo e paliativo porque depois você está sozinho? Olha, o ser humano, ele, estranhamente, apesar desse narcisismo todo, é um ser que quer estar com o outro, né? Por incrível que pareça, né? E mesmo nesses tempos, né, atuais, né,
onde a gente é tão volátil, né, e não se fixa em nada, ainda assim a gente está pulando de galho em galho, né? Então, falar de medo, sim, eu acho que, não sei se a palavra é medo, né? Não sei se é a melhor palavra, tá? Mas é o fato de que você, sei lá, que você tem uma energia e que você quer empregar essa energia em alguma coisa. E se você emprega só em você, digamos assim, você implode, você morre, você afunda lá nas águas da tua imaginação. Então você precisa, né, se lançar, né? Eu acho que é isso. Então, medo, pode ser, mas eu não acho a palavra muito, né? Eu acho que é inerente ao ser humano o estar com o outro, né? O se lançar para fora, né? É mais ou menos isso. O narcisismo seria um não se lançar para fora, se lançar para si próprio. E isso é mortal, né? Ninguém consegue isso. Então... Vamos para a última pergunta agora. Boa noite, meu nome é Cristina. Eu tive pensando aqui, enquanto te ouvia, a respeito da expectativa. As expectativas que você tem em relação ao outro, as expectativas que você tem em relação à relação, de uma maneira geral. A relação do ficar, que eu acho que não tem expectativa nenhuma, né? E como é que a meu ver, quando você deixa de ter expectativa em relação ao outro, em relação à relação, esse amor não existe mais. Ou dá para você falar um pouquinho sobre isso? Bom, eu falei assim... Quando eu falei que uma das coisas importantes era justamente você não ter uma grande expectativa em relação ao outro, né? Basicamente foi o que eu falei, né? Quer dizer, você se lançar numa relação, tá? E não ter uma grande expectativa em relação ao outro. Você abriu duas frentes, tá? Uma é a expectativa em relação ao outro. Isso é uma coisa, né, que eu acho que é complicada, porque, de fato, aí, cobrança atrás de cobrança, atrás de cobrança, não acaba. A outra, essa sim, é uma expectativa em relação à relação. Essa é fundamental. Você aposta nela, entendeu? Na relação, né? Quando você aposta na relação, você joga todas as fichas, porque você vai lutar pela relação, entendeu? Isso é a expectativa que você tem em relação à relação, né? Então, você pode e deve ter uma expectativa em relação à relação. Deve, né? Você tem que apostar naquilo, né? O outro idem, né? Isso é importante. É aí que está, né? É entre você e o outro, né? Os dois têm que apostar no que está entre os dois. Entendeu? Eu acho que eu diria assim, que o ficar não existe. Quer dizer, o só ficar não existe. Agora, eu me pergunto se, num primeiro momento de ficar, né, ele não é a garantia de que não vai ter expectativa, né? Eu acho que até no ficar pode ter uma expectativa, do tipo, se a coisa
se eu apostar, né, eu vou ficando, né? Não é isso? Então, esse ficando, o importante é o tempo do verbo. Essa é a coisa mais importante. Vamos agradecer uma salva de palmas a Regina. Na semana que vem, vamos dar início a uma nova série que abordará o tema Os Fantasmas da Perfeição, com curadoria de Luiz Felipe Pondé. Gostaríamos de convidar a todos para os concertos de música erudita contemporânea, que vamos estrear na próxima semana, na antiga Sala Promon, hoje Cultura Artística Itaim. Os concertos acontecerão todas as terças-feiras, às 20h30, com retirada de ingressos na bilheteria da sala, a partir das 19 horas. Mais informações no nosso site. Muito obrigada a todos e até semana que vem. Obrigada.